27, 15. Acharam? Preste atenção agora. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. Então, por ocasião da festa, o governador mandava soltar um preso, um criminoso. E a multidão escolhia a quem eles queriam soltar. Então ele perguntava: quem vocês querem? Soltar ou punir, crucificar? E a multidão então escolheu. Vamos ver? 16. E tinha então um preso conhecido, chamado Barrabás. Guarda esse nome. Qual era o nome do preso conhecido? Ele era um criminoso. Ele estava condenado ali e preso pelos seus crimes, pelos seus pecados. Veja só. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus? Então ele perguntou: vocês escolhem para que seja punido ou absolvido, Jesus ou Barrabás? E o que a multidão falou? Portanto, estando eles reunidos, disse Pilatos: qual quereis vós que solte? Barrabás, Jesus, chamado Cristo, porque sabia que por inveja o havia entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou dizer: não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse quem? Barrabás, e matassem aquele. Então deixa eu perguntar de novo: quem é que você escolheria para ser solto ou crucificado? Jesus ou Barrabás? Olhando para essa cena forte do filme Paixão de Cristo, que é um pouquinho mais próximo daquilo que foi realmente, nós temos uma pequena noção de como Jesus sofreu, mas foi muito mais. Eu vi uma imagem, na internet, de como seria esse momento que Jesus foi chicoteado. As costelas ficavam expostas, os órgãos dele ficaram expostos, tudo por causa de mim e de você. Então, não foi o pecado de Jesus quem condenou, quem crucificou, mas a Bíblia diz em Isaías que ele foi moído pelos nossos, foi ferido pelos nossos pecados. Você percebeu que no final do filme eu pedi para colocar Barrabás? Você sabe o que quer dizer Barrabás? Traduzido da origem hebraica para o português, Bar-Abas, e quer dizer, Bar quer dizer filho, filho do Abba. Abba quer dizer pai, paizinho. Então Barrabás, naquele momento, ele estava representando quem? Os filhos do Abba, filhos do paizinho. Então olha para você ver que tem uma simbologia, tem um porquê da multidão escolher Barrabás para ser solto. Porque naquele momento Jesus, representando Deus, estava sendo a escolha do Abba, a escolha do Pai. Jesus, ele era o unigênito de Deus, o único filho, sim ou não?
Mas quando o Barrabás foi solto, naquela hora, os filhos do Abba também foram soltos da prisão do inferno. Quem é filho de Deus, que diga amém. Só que no passado, antes da morte e da crucificação de Jesus, todo aquele que se declarasse filho de Deus tinha que ser morto, tinha que ser crucificado. Foi através dessa morte de Jesus que hoje nós, sendo representados por Barrabás, podemos declarar: eu sou filho do Abba. Diga comigo: eu sou filho do Abba. Pastor, onde é que está escrito isso a respeito do Abba? Gálatas capítulo 4, versículo 3. Gálatas, depois de 2 Coríntios, Gálatas 4, versículo 3. Versículo 3: assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, à escravidão, né? Debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher e nascido debaixo da lei. Para quê, irmãos? Para quê? Para remir, para perdoar, para resgatar, para pagar o preço que estava dos que estavam debaixo da lei, a fim de receber a adoção de filhos. Diga glória a Deus. Então antes nós éramos criaturas de Deus. Todo mundo, alguém pode dizer assim, né? Todo mundo é filho de Deus. Você diz não. Toda pessoa, a princípio, nasce como criatura e se transforma em filho a partir do momento que recebe Jesus Cristo. E a todos quantos o receberam, Deus deu a eles o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, através de Jesus Cristo, nós somos redimidos do pecado, da lei, e nós somos adotados como filhos. Deixamos de ser criaturas e passamos a ser filhos de Deus. Naquela hora, a escolha de Deus foi pelo seu Filho unigênito, mas para que ele se transformasse em primogênito. Jesus é o único, agora ele é o primeiro. Todo aquele que aceita Jesus como Senhor torna-se também um filho do Abba. Vamos ver? Porque sois filhos, versículo 6, Gálatas 4, 6. Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama o quê? Clama o quê? Abba, Pai. Por causa do sacrifício de Jesus, Ele enviou a nós o Espírito de Filho. Nós passamos então a pertencer à família de Deus. Então, se a multidão tivesse dito só de Jesus, ele seria solto, porém o plano da salvação não aconteceria, e Jesus permaneceria unigênito de Deus, Filho único. Mas porque a multidão e tudo transcorreu conforme Deus então, determinou, a multidão disse: crucifica Jesus. Quando João Batista olhou para Jesus, João Batista disse: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado. Quem lembra de Abraão, quando ele foi sacrificar o seu filho Isaque, lá no monte?
E quando ele estava indo em direção ao local do sacrifício, o Isaac perguntou o quê? Pai, eis a lenha, eis o fogo, eis o cutelo, mas cadê o cordeiro para o sacrifício? Onde está o cordeiro? O que Abraão fez, irmãos? Ele profetizou aquilo que iria acontecer. O que Abraão disse? Meu filho, Deus proverá para si mesmo o cordeiro. Naquela hora Abraão estava profetizando que Deus iria prover o cordeiro para ele. Ele proveu. O pecado entrou através do homem, Adão, a humanidade, né? Adão e Eva. E o primeiro pecado foi coberto pelo sacrifício de um animal. Adão e Eva, quando perceberam que estavam nus, eles então coseram, costuraram, emendaram, fizeram um improviso para tapar a nudez. Eles taparam a nudez com folhas de figueira. Era algo imperfeito. Assim é o homem tentando consertar a sua vida com seus próprios meios. Não consegue. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, sacrificou animais, e com a pele daqueles animais ele cobriu a nudez da humanidade. Mas Deus então haveria de prover o cordeiro que tira o pecado do mundo. O seu pecado, se você crer, confessar e crer na misericórdia de Deus, ele será perdoado, lançado no mar do esquecimento. Não deixe o diabo te condenar dizendo assim: mas o que eu fiz não tem perdão. Você estará inutilizando o sacrifício de Jesus. Você estará dizendo assim: tudo que Jesus fez por mim não valeu nada. Valeu, meu irmão. Todo aquele que crê pode se tornar filho do Abba. Barrabás foi escolhido. Ele foi solto no lugar de Jesus. Naquele momento, a escolha de Deus era por você. Fala para o teu irmão assim: Deus te escolheu. Ele escolheu você. Então, quando nós olhamos para a cruz, para a coroa de espinhos, como a irmã trouxe aqui, está vendo? Para o flagelo de Jesus, o seu sofrimento, o sangue derramado, nós temos que dar glórias a Deus por isso. É algo escandaloso você celebrar a morte, o sofrimento, mas foi essa morte que nos trouxe a vida. Jesus morreu, foi ao inferno no nosso lugar. Jesus foi ao inferno para você não ir. Jesus ficou doente para que você fosse curado. Vamos ver em Isaías 53, 1. Quem diz lá em Isaías? Livro do profeta Isaías 53. Ele foi o nosso substituto. Muitos dizem assim: não, fulano foi o bode expiatório, Ou seja, ele pagou pelo erro de alguém, fazendo alusão ao que Jesus fez por nós, Que ele pagou um preço que não era dele, ele pagou o nosso preço, para que você então recebesse a vida. Isaías 53 diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? Nós estamos pregando. Isso já é sabido de todos há muito tempo. A quem se manifestou o braço do Senhor? A quem o braço do Senhor se manifestou? A quem deu crédito. A quem a misericórdia do Senhor vai se manifestar? Para aquele que dá crédito, aquele que toma posse. Meu irmão, pastor, é bom demais para ser verdade. Pois é, isso é graça. O que quer dizer graça? A igreja? Também. Mas graça
é favor imerecido, algo que Deus fez por nós, que nós não merecíamos. Toma posse. A quem se manifestou o braço do Senhor? A quem deu crédito. Como diz aqui, e a quem manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. Olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e mais indigno entre os homens, homem de dores, como quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si o que? As suas enfermidades ou as nossas? Jesus, ele tomou sobre si as nossas, diga, as nossas enfermidades. A sua doença Jesus levou. Pastor, e essa que tenho atingido a minha vida não é sua. Devolva para quem ela pertence. Essa enfermidade não é sua. A sua Jesus já levou. Essa é do diabo. Repreenda e manda embora. A sua enfermidade Jesus já levou. As nossas dores, todas elas Jesus já levou. Ai, pastor, mas é a minha dor de cabeça. A pessoa se familiarizou tanto com a dor, né, que ela já chama até de minha. Eu lembro de um irmão lá em São José dos Campos, que ele tinha uma verruga no braço. E ele tinha se familiarizado tanto, mas tanto com a verruga, que ele deu até um nome para a verruga. E aí ele orou, e a verruga caiu. Ele ficou triste. Ele falou: pastor, eu gostava tanto dela, eu ficava balançando assim a verruga. Quer dizer, a pessoa se familiariza tanto que ela chama por minha. É a minha dor de cabeça, é o meu problema de vista, é a minha cólica, pastor, que todo mês eu tenho. Cólica renal, a cólica de mulher, né? A cólica intestinal. Pastor, é o meu jeito, pastor. Não, as dores, as suas enfermidades, Jesus já levou. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ou seja, a reputação que nós damos para Jesus é aquele Jesus que foi vencido pela cruz. Jesus disse assim: ninguém tira a minha vida, eu voluntariamente a dou. Jesus não foi assassinado, irmãos. Ele se entregou por nós. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, né? Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas o quê? O castigo que nos traz a paz. Então ele foi castigado para que eu tivesse paz. Estava sobre ele pelas suas pisaduras, feridas, chagas, vamos ser sarados ou já fomos? Depender de Deus, você já está abençoado. Só tomar posse. Mas sabe por que o diabo trabalha dia e noite e dia? É para que você se considere um coitado. Ai, coitado de mim, quem sou eu, pastor? Não valo nada. Você é filho do Abba, filho do Paizinho. Glória a Deus. E se você é filho, portanto você é herdeiro, você tem direito. O meu filho estava aqui tocando, né, dando orgulho aqui para o pai, para a mãe, aos seus 10 para 11 anos. E por ser filho, e principalmente filho único, né? Ele não chega em casa assim e fala assim: pai, tem dinheiro para comprar alguma coisa? Mãe, tem dinheiro para comprar? Ele fala assim: eu quero comida, eu quero roupa, eu quero isso, eu quero aquilo. Por quê? Porque ele é filho. Ele sabe que o filho, o pai, tem um compromisso com seus filhos. Deus tem um compromisso com você. Assuma o teu lugar, irmão.
A Bíblia diz que Jesus veria o fruto do sacrifício e ficaria satisfeito. A nossa vida tem dado satisfação para Jesus ou tem causado tristeza? Quando alguém diz assim, eu nasci para sofrer, eu não valo nada mesmo, eu não valo nada, você está dizendo assim, o que Jesus fez por mim não vale? O sangue de Jesus para mim não tem valor algum. Não, toma posse. E para terminar, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras vamos ser sarados? Fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. Quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico, na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação no pecado, verá a sua posteridade, ou seja, as gerações futuras. Jesus está olhando para nós agora. Ele veria a sua posteridade, as gerações futuras. E o que ele está vendo? Um povo triste, que está, tadinho de Jesus, né, pastor? Não quero nem ver, Deus me livre, pastor, misericórdia. Eu nunca assisti um filme Paixão de Cristo, eu tenho uma dó. Uma vez, eu não sei se foi no Piauí ou no Maranhão, que estava tendo a encenação da Paixão de Cristo, né? Na praça pública. E na hora que os soldados iam chicotear o ator, né, que fazia Jesus, parecia um motoqueiro lá assim, que ninguém vai pôr a mão nele não. O capacete estava capacetada no outro. Falei, não pessoal, é uma encenação. Mas ele estava tentando defender Jesus. Parecia ser uma atitude nobre, mas é uma atitude equivocada. Quando eu não tinha entendimento, eu torcia para Jesus não ser morto, nem sofrer o que ele sofreu. Mas hoje eu dou graças a Deus por isso. Você vê que aquela cruz, né, aquele momento que os soldados puxam, esticam o braço, deslocam o ombro de Jesus. Porque a cruz era para um homem maior. E Jesus ali tinha o seu porte. Era nítido que a cruz não era para ele. A cruz não era para ele. A cruz era para Barrabás. Era para os filhos do Abba, aqueles que não seriam filhos, né? Então você tem que dar graças a Deus. Jesus era justo. É o Cordeiro. Ele foi capaz de cumprir todos os mandamentos. Ele foi perfeito. E pela graça e o amor de Cristo nós somos salvos. Então quando você olhar a cruz, celebre, se alegre, porque a cruz está vazia. Ao terceiro dia Jesus ressuscitou e hoje ele está vivo. E ele está vendo a sua posteridade. Olha só, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá. Quem é o trabalho da alma dele? Somos nós. Nós somos o trabalho da alma de Jesus, fruto do seu sacrifício. E ficará satisfeito. Jesus está satisfeito com ele está vendo de você? Ele está dizendo assim: valeu a pena. Valeu a pena. Pastor, o que eu faço para retribuir tudo que Jesus fez por mim? Sabe o que você faz? Faça valer a pena.
Viva na plenitude da vontade de Deus. Seja uma bênção. Seja um abençoador. É isso que Deus quer. Reconhecimento, gratidão, uma vida de adoração. Sabe como é que eu adoro a Deus? Sendo curado, contando para todo mundo, prosperando e contando para todo mundo, sendo feliz. Amém? E por fim, diz o quê? Com o seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Diga glória a Deus. Ele já levou a sua dor, meu irmão, a sua doença, a sua enfermidade, o castigo. Vamos voltar lá para Mateus 27:15. Mateus 27:15 diz o quê? Assim ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar o preso, escolhendo o povo aquele que se quisesse. E tinha então um preso bem conhecido, chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhe Pilatos: qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja havia entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou dizer: não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofreu por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matassem Jesus. E respondendo o governador, disse-lhes: qual desses dois quereis que vos solte? E eles disseram: quem? Então grite aí: Barrabás. Barrabás. E por causa disso nós fomos, irmão, escolhidos por Deus para sermos livres. Ele assumiu o nosso lugar. Jesus foi crucificado. Solte Barrabás, não é isso? Que mais, pastor João? Depois do Barrabás, aleluia. Deixa eu ler a Bíblia como mesmo, senão. Isso, vai, 22. Disse-lhe Pilatos: que farei então de Jesus, o chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. 23. O governador, porém, disse: mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: ele seja crucificado. Ele assumiu o nosso lugar. Barrabás quer dizer filhos do Abba, filhos de Deus. Você recebeu esse título por causa da morte de Jesus. Ele escolheu você. Amém? Glória a Deus.